Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre crítica literária e como avaliar a literatura, avaliar os livros que vocês estão lendo. Então vamos falar sobre esse livro aqui, Como Ler Literatura, do Terry Egerton. Bom, pessoal, então eu tô numa fase agora que eu comecei a pesquisar mais, a ler mais livros e artigos sobre essa questão mesmo de como avaliar a literatura, que é algo que eu sempre pensava sobre isso. Se eu estou realmente aproveitando o conteúdo, né, desses livros que eu tô lendo, porque eu tô entrei numa fase alguns anos atrás de começar, né, a cada vez mais ler os clássicos da nossa literatura mundial. E isso às vezes acaba se tornando um pouco de dificuldade, né? Creio que se vocês também leem os clássicos, às vezes pensam sobre isso, né? Será que eu tô entendendo tudo mesmo? Será que eu tô conseguindo avaliar, fazer uma crítica na minha cabeça, da minha opinião sobre o livro? Então, por conta disso, que eu comecei a tentar procurar conteúdos relacionados a essa questão de como ler literatura, de certa forma. Foi aí que eu cheguei até esse livro aqui, desse autor, né, que ele é reconhecido aí, ele é britânico, reconhecido por ser um grande crítico literário e fazer inúmeros trabalhos em relação à literatura. Então tem esse livro dele, Como Ler Literatura. Então, pessoal, vou falar como o livro é dividido e falar um pouco sobre cada um dos tópicos, o que é abordado durante essa narrativa. E depois eu dou a minha opinião, o que eu achei do livro, como que foi útil para mim, né, qual é a minha avaliação final. Então vamos lá, esse livro ele vai ser dividido em 5 capítulos. Então primeiro ele vai falar sobre o início, depois personagem, narrativa, interpretação e também o último, o capítulo número 5, que fala sobre o valor dessa história. Então tem aí esses 5 capítulos que falam um pouco sobre essas questões: início, narrativa, interpretação, início, personagem, narrativa, interpretação e também o valor da história. É dividido aí dessa forma. No início, o autor fala basicamente, né, sobre a primeira frase que abre grandes livros da literatura. Então ele cita diversos livros, ele fala sobre Shakespeare, ele cita Jane Austen, ele fala sobre John Milton. Então ele cita aí grandes livros, né, grandes narrativas da literatura e fala sobre a primeira linha que abre essas narrativas, né, que abre esses romances, essa poesia e etc. Então ele vai fazer uma avaliação geral sobre esse início e como a gente pode ter uma noção básica do que o livro vai dizer a partir do início, né, que não é algo desproposital que o autor faz, ele pensa muito ao fazer essa questão do início. Então, muitas vezes, em obras como Shakespeare, a gente pode perceber já logo nas primeiras frases a ambiguidade da obra e também o paradoxo que envolve cada uma dessas linhas iniciais. Como também ironia, entre outras questões, logo a gente pode perceber isso nas primeiras frases. É isso que ele tenta abordar ao longo do capítulo que fala sobre o início dessas grandes obras. Depois a gente vai lá para os personagens, que é óbvio que acho que é uma das maiores partes do livro, né, é falar sobre o personagem e construir um personagem cativante, construir um personagem que o livro consiga, né, ter um interesse das pessoas pelo livro a partir do personagem. Então ele vai aí também citar inúmeros personagens ao longo da literatura. Então ele fala sobre Moby Dick, ele cita novamente o Shakespeare, ele cita Emily Brontë com o Morro dos Ventos Uivantes. Então ele faz aí essa questão dos personagens. Ele também fala algo interessante, logo nas primeiras páginas, sobre a questão que os personagens só existem naquelas linhas do livro. Então a gente às vezes tem o costume de tentar imaginar esse personagem na vida real, né? Dar características humanas a ele e tentar imaginar ele na nossa frente, né? Então ele faz um pouco dessa abordagem que os personagens, eles não são reais, eles existem apenas no livro. Isso pode parecer óbvio, mas às vezes a gente tenta dar algumas características que não são possíveis para esses tipos de personagens. Então, nessa questão, ele fala bastante sobre isso e também ele dá, como eu disse, em todos os capítulos, ele dá inúmeros exemplos de livros conhecidos aí na nossa literatura mundial, livros clássicos. Então, nesse personagem, ele vai falar sobre essa questão.
Depois a gente vai falar um pouco sobre a narrativa dos livros, né? Como que a narrativa é abordada nessa questão. Então ele vai fazer uma comparação entre uma narrativa tradicional e a narrativa moderna. Então ele vai falar um pouco, fazer aí uma comparação, colocar de um lado a narrativa tradicional e depois a narrativa moderna. Então na narrativa tradicional ele fala sobre a lógica e é uma rede complexa de eventos que são interligados ao longo dessa narrativa tradicional. Então ele tenta colocar como se fosse um mapa assim e tentar avaliar ponto a ponto como uma narrativa tradicional é construída nesses formatos. Então ele fala que toda narrativa tradicional segue aí uma rede de eventos complexos e essa rede vai ligando pontos em pontos. E depois ele fala sobre a narrativa moderna. Ele diz que essa narrativa moderna, ela segue uma sequência lógica de eventos, como se fosse aí um progresso. De um ponto, ela vai seguindo até escalar em um outro ponto. Então, ela segue uma narrativa, um evento, né, um progresso. Ao contrário do tradicional, que já é, às vezes, mais espaçado. Então, ele faz aí essa comparação. Depois do capítulo 4, a gente vai falar sobre interpretações, como a gente pode interpretar uma história. Esse foi um dos capítulos que eu mais gostei, porque aborda algo que eu acho muito real e muito verdadeiro e que acontece muito, que é como que as narrativas, como esses grandes clássicos, como essas grandes clássicos da nossa literatura mundial, a gente pode mudar a interpretação a cada momento que a gente lê na nossa vida. Então, por exemplo, se eu pego um livro como Dom Casmurro, do Machado de Assis, que eu fiz uma review desse livro aqui no canal recentemente. Então, se eu leio esse livro numa certa fase da adolescência, eu posso ter uma interpretação do que o Machado quis dizer. Se eu leio na fase adulta, eu posso ter outra, e se eu leio mais pra frente, eu posso ter outra interpretação. Então, como esses grandes livros, eles formam uma narrativa que a gente pode interpretar e ter diferentes visões ao longo da nossa vida. Então, esses livros não são apenas uma visão, não é apenas uma visão que a gente pode ter dele. São várias, são inúmeras. E uma não derruba a outra, entendeu? A gente pode ter vários pontos de vistas, só que nenhum tá certo, nenhum tá errado. Essa é uma questão interessante da interpretação que ele aborda ao longo desse livro. Logo depois, na parte do valor, no capítulo 5, que ele fala sobre o valor, ele também continua um pouco falando sobre como cada uma dessas obras pode ser vistas de forma diferente ao longo do tempo e também sobre questões de qual o valor da obra em si. Muitas vezes a gente coloca uma obra como valiosa porque ela aborda temas universais. Então a gente tem um tema como o amor, como a gente tem Romeu e Julieta do Shakespeare, ou vingança, ou tragédia, enfim, a gente tem esses temas universais. E muitas vezes essa obra ela acaba sendo valiosa por conta de abordar esses temas que são universais, esses temas que têm inúmeras discussões, a gente pode discutir por horas e continuar discutindo ao longo dos dias. Então ele fala sobre isso. Mas também como obras modernas tratam de temas diferentes. Como no século XX a gente começou a ter obras como a Virginia Woolf, entre outros autores e autoras, que eles começaram a tratar mais da psicologia e o interno de cada personagem. Então essa obra, ela talvez não reflete tanto algo universal, mas sim interno. Então como a literatura ela caminha e ela muda ao longo dos anos também. E também, claro, a gente tem que entender o contexto cultural e político de cada uma dessas obras. Então, o contexto do século XX é diferente do século XIX, que é diferente da Idade Média, que é diferente do Renascimento, enfim. Então, o contexto político, o contexto social e o contexto cultural, ele muda muito e ele diz muito sobre cada uma dessas obras que existem na literatura. Então, pessoal, o livro basicamente segue esses capítulos e fala sobre essas abordagens. E, claro, dando inúmeros outros exemplos, além dos que eu citei aqui. Agora, a minha opinião sobre esse livro, eu li ele de uma maneira rápida até, ele tem acho, um pouco mais de 200 páginas, não é um livro tão grande. Essa edição aqui é da LPM de Editores, esse é meu segundo livro deles, eu tenho uma outra edição também. Eu gostei da edição, só é um probleminha com capa, com
página branca. Não sei vocês, só que eu não gosto muito, prefiro daquela amareladinha, parece que a leitura fica menos cansativa, mas enfim, é uma edição legal. Agora sobre a escrita do autor e como ele aborda essas questões. Assim, pessoal, na minha opinião, eu só tive algumas dificuldades porque eu achei que às vezes ficava muito cansativo a avaliação dele das obras, e eu acho que às vezes ele divaga muito no pensamento. Então, em certos momentos ele cita uma obra e depois logo ele já cita outra e ele não conclui a primeira e já começa a segunda e a terceira e não concluiu nem a primeira nem a segunda. Enfim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, eu achei um livro um pouco confuso e um pouco cansativo por conta que eu achei que o autor ele divaga muito nos pensamentos, ele divaga muito no raciocínio geral. Ele tem um pouco de humor, um humor meio britânico assim, mas mesmo assim eu achei assim bem cansativo. Eu queria, na minha opinião, que seria um pouco mais estruturado, que tivesse um começo, meio e fim. Isso que eu achei que faltou. Uma sequência mais lógica de pensamento, um raciocínio um pouco mais lógico, um pouco mais simples. Eu achei que faltou um pouco de simplicidade na obra, um pouco de um raciocínio mais linear, entende? Eu achei que ficou muito jogado as coisas. Ele jogava, não concluía nenhuma, e às vezes ao longo do capítulo você ficava tentando lembrar realmente o que ele quis abordar com cada uma dessas questões. Então eu acho que você tem que ter uma leitura bem atenta ao longo do livro, aí com uma cabeça boa assim para tentar entender todos esses detalhes que, na minha opinião, alguns ficaram bem jogados. Mas, de certa forma, eu acho um livro bacana para quem está tentando tentar entender, né, melhor esse mundo literário. É algo assim que dá para você tirar grandes ensinamentos daqui e também indicações de leitura, né, porque óbvio que ele vai falar de grandes clássicos da literatura mundial, então a gente pode ter aí umas referências de obras importantes que a gente tem que ler aí ao longo da vida, né. Então, assim, vale a pena, pessoal, só que talvez não seja o melhor livro de crítica literária, de avaliação de literatura, na minha opinião. Eu vou pesquisar melhor outros livros e ver se realmente esse é o melhor para começar ou não. Esse foi meu primeiro livro, mas com certeza eu volto aqui em breve para falar sobre mais livros desse estilo e também de outros. Espero que vocês tenham gostado e eu volto em breve.